Olá pessoal, sejam bem-vindos à componente curricular Introdução aos Jogos na Educação. Nessa componente curricular introduziremos o tema Jogos na Educação. Por que esse tema é importante e tem sido alvo de interesse de educadores? Muitos de nossos estudantes dedicam voluntariamente horas e horas de suas vidas jogando. Por outro lado, tem sido cada vez mais difícil prender a atenção destes mesmos estudantes nos processos de ensino-aprendizagem. Mas muitos estudos e pesquisas nos mostram que é possível explorar os elementos dos jogos para promover experiências mais cativantes e engajadoras de aprendizagem, ou seja, experiências lúdicas de aprendizagem. Por isso, a nossa proposta é de estudo dos jogos na educação, tema que envolve o estudo de características dos bons jogos com foco naquelas que possam contribuir para os processos de ensino-aprendizagem. Também será foco de nosso estudo analisar formas de aplicação dos jogos ou elementos dos jogos no contexto educacional. Então vamos lá. Primeiramente, temos que entender o que são jogos. O que atrai tanto nos jogos? Na unidade 1, analisaremos algumas definições dos jogos e as principais características que podem ser identificadas nesses recursos. Podemos destacar como principais características dos jogos serem jogados voluntariamente, terem objetivos claros, terem regras, serem interativos, terem desafios e recompensas. De acordo com Mark Prensky, importante referência na área de jogos na educação, os jogos prendem a atenção porque são uma forma de diversão que proporcionam prazer e satisfação, são uma forma de brincar, o que faz o nosso envolvimento ser intenso. Os jogos têm regras que nos dão estrutura e também têm metas que nos motivam. São interativos, o que nos faz agir, tem desafios, o que nos dá adrenalina, tem feedback, que nos faz aprender, e vitórias que gratificam o nosso ego. Estudos mostram uma mudança na forma como as novas gerações dos que cresceram imersos em um mundo tecnológico aprendem. Em geral, são mais conectados, ativos, imediatos, preferem acesso não linear à informação e sob demanda, são mais visuais e experienciais e preferem trabalho em equipe. Também há estudos que mostram a necessidade de se rever as teorias e práticas educacionais para que estejam mais alinhadas a esses novos estilos de aprendizagem. A aprendizagem baseada em jogos digitais é considerada uma abordagem mais alinhada com as necessidades das novas gerações. Alguns estudos que fundamentam esta área são os trabalhos de Prensky, Dee, Squire, Eck, Klopfer, Salem, entre outros pesquisadores. De acordo com Dee, as características que tornam os jogos tão atraentes são, na realidade, bons princípios de aprendizagem. Ou seja, bons jogos trazem bons princípios de aprendizagem. As pessoas gostam desses jogos porque são desafiados em seu limite e aprendem o tempo todo. E por isso pode ser tão interessante levar esses princípios para outros contextos, como o educacional. De acordo com Eck, há 3 abordagens mais comumente adotadas para a implementação de aprendizagem baseada em jogos. Primeiro, estudantes assumem o papel de game designers e desenvolvedores para implementar jogos educacionais do zero, aprendendo conteúdo, bem como várias habilidades nesse processo. Segundo, educadores e outros profissionais desenvolvem jogos educacionais. E por fim, integração de jogos prontos às atividades em sala de aula. As 3 abordagens se complementam e as 2 primeiras serão o foco do componente curricular Design de Jogos Educacionais. Na unidade 3, apresentaremos algumas considerações sobre a busca e avaliação dos jogos educacionais prontos. Muito bem, queremos utilizar jogos em nossas práticas educacionais. Mas onde podemos encontrar esses jogos? Uma alternativa é a busca em repositórios digitais. Os repositórios digitais são sistemas de organização, armazenamento e busca de recursos digitais. A vantagem dos repositórios digitais é que todos os itens são catalogados com metadados, ou seja, informações sobre os itens, que nos ajudam a fazer buscas mais refinadas e recuperar recursos mais próximos do que estamos procurando. Alguns exemplos de repositórios digitais são o Merlot, o principal repositório internacional mantido por um consórcio de universidades,
o Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem, mantido pelo Ministério da Educação e Ministério de Ciência e Tecnologia, o Livro Saber, da Secretaria de Educação à Distância da UFSCar. Mas é difícil encontrarmos jogos com o conteúdo que queremos trabalhar, e muitas vezes encontramos um jogo interessante, mas não conseguimos adequá-lo aos nossos objetivos educacionais. Recentemente, o movimento da educação aberta e dos recursos educacionais abertos tem promovido uma nova abordagem, os jogos educacionais abertos, ou seja, jogos com licença aberta para retenção, reuso, revisão, remix e redistribuição. Assim, os jogos educacionais abertos podem ser adaptados, remixados e redistribuídos para atender às demandas dos professores e alunos. Nesse contexto, a plataforma Remar foi criada para possibilitar a customização do conteúdo de jogos educacionais abertos diretamente pelo professor. Na plataforma estão disponíveis modelos de jogos que podem ser customizados pelo próprio professor de acordo com a sua necessidade. Após a customização, o professor pode gerar versões do jogo para diferentes plataformas: web, Android, desktop Windows, Linux e Macintosh. O professor também pode compartilhar o seu jogo customizado com um grupo de estudantes. A partir desse compartilhamento, é possível acompanhar o progresso dos estudantes do grupo no jogo, criar rankings, analisar dificuldades. Agora que sabemos como encontrar e até customizar jogos, é importante conhecermos alguns métodos de avaliação da qualidade desses jogos. Existem alguns métodos de avaliação de objetos de aprendizagem e de jogos educacionais que são bastante úteis na avaliação. Podemos destacar o LORI, o Learning Objects Review Instrument, e o eGameFlow. O LORI considera aspectos relevantes à avaliação de qualquer objeto de aprendizagem, tais como conteúdo, alinhamento com objetivos educacionais, feedback, motivação, usabilidade, acessibilidade e reusabilidade. Deve ser usado por especialistas. Já o eGameFlow contempla aspectos mais específicos para a avaliação dos elementos de jogo e conteúdo, tais como concentração, desafios, autonomia, clareza dos objetivos, feedback, imersão e melhoria do conhecimento, e pode ser usado para coletar feedback dos usuários. Esses dois métodos, portanto, se complementam, contribuindo para uma avaliação mais completa dos jogos. Nesta componente curricular, introduzimos os principais conceitos relacionados aos jogos e também sobre jogos na educação. Destacamos os principais elementos dos jogos e o motivo de atraírem a nossa atenção. Vimos que há diferentes formas de introduzir os jogos na educação. Vimos onde podemos encontrar jogos educacionais e como avaliá-los. Também conhecemos a plataforma Remar de customização de jogos educacionais abertos. É isso aí, pessoal! Finalizamos aqui a nossa videoaula. Um bom curso para todos! Nos veremos em breve.